Isaías capítulo 11, para os versículos 1 e 2. Livro do profeta Isaías, capítulo 11, para os versículos 1 e 2. Do tronco da linhagem de Jessé brotará um renovo, sim, um novo ramo, que de suas raízes dará frutos. E o Espírito do Senhor estará sobre ele, o Espírito de sabedoria e discernimento, o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Apocalipse 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 4, verso 5. Do trono saiu relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5, versículo 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Vamos orar? Pai, eu oro que venhas com o peso da tua glória neste lugar. Vem com o peso da tua glória neste lugar. Dá ordem aos teus anjos para estarem agindo neste lugar, na casa dos teus filhos e na vida daqueles que nos acompanham em casa. E libera a unção do Espírito Santo sobre nós, sobre cada vida. Que a nossa carne seja crucificada, que nosso espírito seja vivificado. Fala conosco e cumpra a tua vontade e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Quero dar continuidade à série de mensagens que estamos pregando. Há 2 domingos atrás nós pregamos a número 1 no culto da manhã, a mensagem número 2 no culto da noite. Domingo passado nós pregamos a mensagem número 3 e hoje a de número 4, tudo baseado nesse texto de Isaías 11, versos 1 e 2. Esse texto era um texto profético, porque nesse texto Isaías está dizendo o que aconteceria. Jessé foi o pai do grande rei Davi, e o profeta está falando em nome do Senhor Deus, dizendo: da linhagem de Jessé brotará um renovo, um ramo. E aí ele fala das 7 unções do Espírito que estaria sobre Jesus. O Espírito do Senhor estará sobre ele. E aí ele continua: Espírito de sabedoria e discernimento. E hoje vamos falar sobre essa 4ª unção, 4ª parte dessa mensagem: Espírito de conselho. Fala comigo: Espírito de conselho. Fala de novo bem bonito: Espírito de conselho. Vamos falar sobre conselho agora à noite. Amém? Lembrando a você que Jesus é um maravilhoso conselheiro. Não vou voltar a esse ponto daqui um pouco. Nós viemos aqui hoje à noite, e aqui estamos para adorar, exaltar e glorificar a Deus, o nosso Pai.
Não viemos aqui estudar conceitos sobre Deus, até porque nós somos finitos, nós somos mortais. O finito não pode definir o infinito, o temporal não pode definir o eterno, o mortal não pode definir o imortal. Amém, amados? Por isso viemos aqui exaltar ao Deus Criador, onipotente, onipresente, onisciente. Estamos aqui para celebrar Jesus Cristo. O objetivo desse culto é a glória toda a Jesus, nosso Senhor. Diga amém. Mas estamos aqui também para termos profundas experiências com o Espírito Santo. Isso só é possível se houver no seu coração muita fome, muita sede, desejo por mais de Deus. Amém? Uma das principais características de uma igreja apostólica, pastoral, profética e missionária é que ela é guiada pelo Espírito do Senhor. Os seus membros, seus discípulos são revestidos, cheios, ungidos, movidos e guiados e liderados pelo Espírito Santo. Diga amém. Quando a Bíblia fala profeticamente dessa unção que estaria sobre Jesus, o Novo Testamento vai revelar que tudo aquilo que foi profetizado estava sobre a pessoa de Jesus. Amém? E deve estar sobre a minha vida e sobre a sua vida, porque Jesus, antes de voltar para a direita do Pai, Ele soprou sobre os seus discípulos e Ele disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Só é possível um cristão tornar-se um imitador de Cristo se ele for cheio do Espírito Santo e se ele receber esta unção que estava sobre Jesus. Se você está entendendo, diga amém. Portanto, a minha oração e súplica é que nesses dias você aumente o nível da sua vida espiritual e que você receba esse batismo poderoso do Espírito Santo. E que você não fique contente, nem satisfeito com a sua vida espiritual, até que você receba toda a plenitude de Deus sobre a sua vida. Está me entendendo? Diga amém. Então vamos lá, diga comigo: espírito de conselho. Bem bonito, espírito de conselho. Quero começar perguntando: você é sábio? Quantos são sábios aqui? Um bocado de gente que não levantou a mão, está na dúvida aí, mas tudo bem. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a Bíblia diz que o homem sábio, ele ouve conselhos. Provérbios capítulo 12, verso 15. Eu quero pedir a projeção, obrigado, vamos juntos aí. Provérbios 12, 15. O caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve conselhos. Olha o que a Bíblia diz: a pessoa sábia ouve conselhos. Por que precisamos ouvir conselhos? Porque nós não sabemos tudo, porque nós precisamos aprender constantemente. Agora ouça: ouvindo o conselho de pessoas sábias, você será próspero, você será bem sucedido. O seu sucesso é certo, o seu sucesso será garantido. Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22 diz: sem conselhos os projetos fracassam, mas com muitos conselhos há sucesso. Fala comigo: com muitos conselhos. Bem bonito. Com muitos conselhos há sucesso. Amém? Quantos de vocês querem ser bem-sucedidos? Levanta a mão. Ouça o conselho das pessoas mais experientes. Vai abrir uma empresa, um negócio. Olha para mim. Procura pessoas experientes naquela área. Faça pesquisas. Faça perguntas certas. Ouça
as pessoas que já trilharam aquele caminho. Não vai com essa assim, eu vou abrir e Deus vai abençoar. Claro que Deus abençoa, mas se você ouvir as pessoas certas, mais experientes, com toda certeza você será muito bem sucedido. Posso ouvir realmente quem está me entendendo? Presta atenção, nós vamos olhar para a Bíblia agora e ver algumas coisas importantes. Porque se você, quando você é cheio do espírito de conselho, você pode tornar realidade a visão que recebeu do Senhor. Você pode estabelecer projetos a curto, médio e longo prazo. E isso levará você a uma vida próspera e bem-sucedida. Vamos olhar para José. José do Egito. Gênesis capítulo de número 41, dos versos 33 a 41. O contexto aí foi o sonho que o rei Faraó, rei do Egito. Deixa eu falar com você, o Egito era a maior potência do mundo da época. Estamos falando do Egito há 3.750 anos atrás, quando o Egito era a maior potência do mundo. Era um país culto. Agora, o rei tem um sonho, e ele sonha com 7 vacas gordas, bonitas, saindo das margens do Nilo. Mas ele vê também 7 vacas magras, feias, e elas devoram as gordas. Ele vê 7 espigas cheias, bonitas, mas ele vê também 7 espigas ralas, e elas devoram as cheias. Ele amanhece, ele chama os sábios, os conselheiros. Ele chama os encantadores, os magos, e ninguém podia dar a interpretação. Então, o seu copeiro lembrou-se de José. E quando ele lembra-se de José, ele fala com o Faraó, e o Faraó mandou chamá-lo. E José vai até ele. Mas José era alguém diferente, porque o Espírito do Senhor habitava em José. E aí entra o texto anunciado. A partir do verso 33, o José interpretou o sonho, e ele disse que aquelas 7 vacas gordas eram 7 anos de fartura, onde eles poderiam ter super safras. Mas ele diz: depois virão 7 anos de seca, de fome. Ele disse: esse período vai ser tão terrível que o tempo da fartura vai ser esquecido. E olha o conselho que ele dá: portanto, Faraó, você deve encontrar um homem inteligente e sábio, encarregado de administrar o Egito. O Faraó também deve nomear supervisores sobre a terra, para que recolha 1/5, ou seja, 20% de todas as colheitas era para ser depositada nos 7 anos de fartura. E ele diz para eles que eles sejam encarregados de juntar o alimento produzido nos anos bons que virão, e levá-lo para os armazéns, para os depósitos. E ele diz: mande-os estocar e guardar os cereais, para que haja mantimento nas cidades. E ele diz: desse modo, quando os 7 anos de fome vierem sobre a terra do Egito, haverá comida suficiente. Assim a fome não destruirá a terra. O Faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José. Por isso, o Faraó perguntou aos seus oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele, ou habita nele, o Espírito de Deus. Então o Faraó disse a José: uma vez que Deus revelou isso a você, revelou o significado do sonho, é evidente que não há ninguém tão inteligente e sábio como você. Ficará encarregado da minha corte, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. E Faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. Presta atenção. O que José estava dizendo era um projeto para 14 anos a princípio. 14 anos. 7 anos de muita fartura. E José dá um conselho que ia salvar
a nação do Egito e todo o mundo da época da fome para os próximos 7 anos. Pensa num conselho inteligente, pensa num conselho sábio, excelente, que José estava dando a Faraó, e Faraó gostou, e que José sugeriu que o Faraó deveria nomear um governador geral, supervisores, administradores regionais, construir depósitos, armazém em todas as cidades e recolher, armazenar 20% de tudo que se colhesse nos bons anos. Ele disse: isso será suficiente para suportar os 7 anos da fome que vai vir. E Faraó gostou e disse: você é um governador, só no trono eu vou ser maior que você, mas você vai governar tudo, você vai administrar isso. Porque ele deu um conselho sábio. Presta atenção, um conselho sábio pode salvar um casamento, um conselho sábio pode salvar a sua saúde, um conselho sábio pode salvar as suas finanças, um conselho sábio pode dar direção aos seus filhos, um conselho sábio pode dar direção para a sua profissão, um conselho sábio pode abençoar uma cidade e uma nação. Quem está me entendendo, diga amém. E José deu um conselho sábio. Você está aqui nesta igreja não apenas para ouvir um culto, mas para lá fora ser alguém que dá conselhos sábios, que tem da parte de Deus a revelação e a orientação certa para cada necessidade. Diga amém. Como disse, o conselho de José foi tão importante que ele salvou o Egito e o mundo da época da fome. Agora, se você for cheio do espírito de conselho, presta atenção, você receberá sabedoria para dar conselhos inteligentes, importantes, abençoados e abençoadores. Quero olhar um pouquinho para Jetro. Fala comigo, Jetro. Diga de novo, Jetro. Jetro era o sogro de Moisés. Você sabe que Moisés cresceu lá no Egito, no palácio, mas com 40 anos ele teve que sair, ele fugiu, e ele foi parar na casa desse homem chamado Jetro. Era um sacerdote do Senhor, era sacerdote dos midianitas. Ele casou-se com uma das filhas de Jetro. Ele ficou lá 40 anos, mas depois o Senhor chamou, você conhece a história, para que ele fosse o libertador do povo de Deus do Egito, e assim ele o fez. Agora Moisés estava liderando o povo, era o começo do 3º mês. Fala comigo, 3º mês. Era o começo do 3º mês, a primeira semana por ali. Eles chegaram na península do Sinai, eles acamparam ali. Então Jetro veio com a sua filha Zípora, seus 2 netos, que eram os filhos de Moisés, veio trazer a sua filha, que era a esposa de Moisés, e os filhos para estar com Moisés, para continuar a jornada. E quando ele chega, Êxodo 18, projeção, vamos lá, vamos juntos aí. Êxodo 18, quando Jetro chegou, 18 de 13 a 24, o Moisés deu um relatório completo a ele. O Moisés contou a ele tudo que Deus tinha feito. O Jetro ficou feliz, se alegrou. Fizeram um culto de celebração, fizeram um holocausto. O Jetro conduziu o culto, ele era o sacerdote. A liderança estava ali. Mas no dia seguinte, na manhã seguinte, o Jetro estava prestando atenção, e o Moisés sentou, e uma fila interminável começou a se formar, e as pessoas ficaram na fila o dia todo, e Moisés não atendeu a maioria deles. Quando Moisés, pode ir passando o texto, quando Moisés voltou para a tenda, o Jetro perguntou-lhe: o que você está fazendo com esse povo? Por que você está sentado sozinho? Em outras palavras, sabe o que o Jetro está dizendo? Por que você está liderando sozinho? Por que você não tem auxiliares? Por que você está tendo uma liderança centralizada? Por que você não está tendo uma liderança compartilhada?
E aí Jetro disse mais: o que você está fazendo não é bom. Você está obrigando o povo a ficar em pé o dia todo. Moisés falou: é que o povo vem a mim. Jetro disse para ele: ouça agora. Olha o que ele disse: ouça agora e escute o meu conselho. Olha a palavra aí: ouça agora, escute o meu conselho, e Deus esteja com você. Continue a ser o representante do povo diante de Deus. O Jetro está dizendo: continue orando, continue sendo um grande intercessor diante de Deus. Apresenta a Deus as questões trazidas pelo povo. Ensine o povo os decretos e as instruções de Deus. Mostre aos israelitas como devem viver e o que devem fazer. No entanto, olha o conselho aí: escolha, olha o que ele disse: escolha dentre os homens, escolha dentre o povo homens capazes. Fala comigo: homens capazes, honestos, que temam a Deus e que não aceitem suborno. Você veio cultuar a Deus? Fala comigo mesmo. Você traz o teu espírito para cá, a tua alma, e vamos adorar, porque a verdadeira adoração é com o espírito, a alma e o corpo. Diga de novo: homens capazes, honestos, que temem a Deus e não aceitem suborno. Jetro disse: nomeie-se como chefe de 1000, chefe de 100, líderes de 1000, desculpe, líderes de 100, de 50 e de 10. Que é interessante, Jetro disse: se você fizer isso, vai dar certo. Que conselho sábio, que conselho maravilhoso. Aí o verso 23 vai dizer para a gente que Moisés acatou o conselho, que Moisés recebeu o conselho, que Moisés fez tudo o que o seu sogro lhe disse. Dá um amém no seu lugar. Olha para cá. A partir daquele dia, a liderança de Moisés foi uma liderança compartilhada. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. É só você olhar aqui para a igreja: quantas equipes nós temos servindo nesse momento. Começa lá no trânsito, passa pela a recepção, a segurança, pelo departamento infantil, pelo pessoal que está ali tem pessoal da mídia, som, projeção, iluminação, e vai por aí, pessoal da ordem de culto, e vai por aí tanta coisa para a gente fazer um culto. Agora imagina 3 milhões de pessoas. O conselho de Jetro salvou a saúde emocional de Moisés, salvou muita gente da exaustão. O conselho de Jetro salvou o casamento de Moisés. O conselho de Jetro trouxe para perto dele, para perto de Moisés, homens capazes, homens que passaram a ajudar Moisés na condução do povo até a terra prometida. Quem está me entendendo, diga amém. Coloca a mão no ombro do seu vizinho agora e diga assim para ele: nos próximos dias, Deus vai colocar um Jetro no teu caminho. Ouça o que ele vai dizer. Isso vai facilitar o teu trabalho, a tua vida. Se for casado, o teu casamento. Isso vai te abençoar. Você vai trabalhar de forma mais leve, vai ficar mais fácil. Diga: o seu Jetro pode ser o seu discipulador. Aleluia. Quem sabe a pessoa que está do seu lado poderá ser o seu Jetro. Amém? Sabe quem que é mais importante? Quem era mais importante? Moisés. Mas ele precisou de um Jetro para ajudar a cumprir a missão que Deus lhe havia confiado. Fala para o teu vizinho: eu não me importo de ser Jetro na sua vida, desde que, presta atenção, escuta aqui, escute a frase toda. Deixa eu falar, depois você vai repetir. Diga assim: eu não me importo
de ser Jetro na sua vida, desde que você se torne como Moisés. Aleluia, 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 glória a Deus. Amém? No Novo Testamento Deus deu um Barnabé para formar um Paulo. No Velho Testamento Deus deu um Jetro para formar o grande Moisés. Você pode ser alguém assim. Amém? Presta atenção, eu vou repetir, um bom conselho pode te ajudar e te levar mais longe. Pode melhorar a sua empresa, o seu trabalho, a sua carreira. Diga amém. Olha para mim. Eu não vou mandar levantar a mão, mas eu sei que muitos de vocês estão sendo aconselhados por coachings. Ou alguns de vocês agora estão mudando a palavra coach, está meio desgastada, e estão usando muito a palavra mentoria. E se eu perguntasse quantos estão recebendo uma mentoria, e muitos iam levantar a mão. Presta atenção, cuidado com esses mentores e esses coaches, porque a maioria dos coaches nunca abriu uma empresa. E eles querem te ensinar como ser bem sucedido na tua empresa. A maioria dos coaches nunca administrou, nunca foi um executivo de uma grande empresa, mas eles têm a teoria na cabeça, e porque eles têm a teoria, eles querem te ensinar. Então eu quero te dar algumas perguntas. Eu estou sendo bem prático hoje à noite. Eu quero que você olhe para o mundo corporativo onde você vive. Quando alguém chegar para te oferecer uma mentoria dessas, pergunte para ele: qual empresa você organizou e se tornou bem-sucedida? Qual a tua experiência no mundo dos negócios? Se chegar um desses pastores que vão dizer assim: eu quero discipular você, pergunte qual é a experiência que ele tem com a igreja. Qual igreja você abriu e foi bem sucedida? Qual é a sua experiência no ministério? Não basta ter uma Bíblia na mão. Se você quer ser bem sucedido, ande com os bem sucedidos. Isso vale para o mundo corporativo e vale para a igreja. Ande com os vencedores. Fala para o seu vizinho: ande com os vencedores. Ande, fala para o outro lado: ande com os bem-sucedidos. Dentro da igreja, ande com quem é fiel, ande com quem permanece, ande com quem tem estilo de vida santo, ande com aqueles que estão andando com Deus. Agora olha para mim, imagina que você, com todo respeito, aí o pessoal divorciado não fica bravo comigo não. Agora imagine você que você está com um problema no casamento, e você vai perguntar para um cara que já divorciou uma, duas vezes: e aí, o que você me diz sobre o casamento? O que você acha, qual é o conselho que ele vai te dar? Agora, se você tiver problema com o casamento, presta atenção numa coisa: pergunte àqueles que já têm mais de 30 anos de casados e que permanecem casados. Pergunta: como ter um casamento abençoado e feliz? Ele vai dizer, ele vai te mostrar o caminho. Amém? Vai abrir uma empresa, pergunte para aqueles que já chegaram lá no topo. Amém? Daqui um pouco a gente volta mais nesse assunto, porque isso é poderoso. Você está aqui na igreja para ser abençoado em todas as áreas, e eu desejo que você seja próspero e bem sucedido em todas as áreas. Aonde você colocar as mãos, eu desejo que você seja próximo. Minha oração é que você seja próximo, desde que isso não tome um lugar no teu coração, desde que as coisas sejam usadas para a expansão do reino de Deus e não para ocupar o lugar de Jesus no teu coração. Mantenha o coração e os olhos em Deus, os pés na terra, e Deus te abençoará. Dá uma aleluia no seu lugar e um glória a Deus, ao Cristo vivo.
Amém? Presta atenção numa coisa: se você estudar a Bíblia com cuidado, você vai descobrir que todos os bons reis de Israel tinham profetas como conselheiros ao lado dele. Todos os bons reis só foram bons reis porque tinham homens de Deus como seus conselheiros. Pegue qualquer um deles. E tem mais um detalhe: o dia que alguns desses reis romperam com seus conselheiros espirituais, eles caíram. É o exemplo de Saul e de outros. Agora, veja bem, vamos olhar para Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus. O primeiro conselheiro e discipulador que Davi teve foi o profeta Samuel. Depois Davi teve um discipulador, um profeta ao lado dele chamado Natã. Fala comigo, Natã. E ele teve um outro ao mesmo tempo, no mesmo período de Natã. Ele teve um conselheiro, ele teve um mentor chamado Gade. Diga comigo, Gade. Não é gado, não, é Gade. Esse profeta foi excelente. Esses dois profetas, Natã e Gade. Quando Davi pecou, por exemplo, o homem que trouxe ele de volta foi o profeta Natã. Estude 2 Samuel 12. Estude o Salmo 51, que é a confissão que ele fez depois que o profeta Natã foi estar com ele. Agora olha para cá. Projeção 2 Samuel 24, de 18 a 25. Não está aí nesse esboço. 2 Samuel 24, 18 a 25. Davi não quis ouvir os seus conselheiros. 1 Samuel 24 todo, ele não quis ouvir, e ele cometeu um pecado. Ele mandou fazer um recenseamento. Não teria nada demais fazer um recenseamento, desde que Deus tivesse mandado. Teve censo lá na península no Sinai, teve censo quando eles chegaram às margens do Jordão, mas naquela época não era para fazer censo, e ele fez. E a Bíblia diz que foi Satanás que o incitou a isso. Ele queria saber o tamanho do seu exército. E quando ele faz o censo, sabe o que a Bíblia diz? Vem uma consequência. O profeta Gade foi até ele e disse: tem 3 opções. Ele escolheu ser colocado nas mãos de Deus. Então sabe o que aconteceu? O anjo veio, e começando lá da tribo de Dan até Berseba, num dia, o anjo matou 70.000 pessoas em Israel. 70.000 mortes. Quando o anjo chegou a Jerusalém, com a espada na mão, ia começar a matar os habitantes de Jerusalém, as pessoas viram o anjo. O Davi viu, o profeta Gade viu, e outra pessoa viram. E o Gade correu até Davi e deu um conselho incrível. Ele disse: vai até a eira. Tinha uma eira. Ele disse: vai até lá, faz um altar, oferece um sacrifício, e a praga cessará. E Davi vai. O dono da eira queria dar para ele, e Davi diz: não vou oferecer ao Senhor meu Deus algo que não me custe nada. Ele compra a eira, aquele pedaço de terra, os bois, e ele faz o sacrifício. E quando isso está acontecendo, Deus deu uma ordem ao anjo: coloca a sua espada na bainha, chega, basta. Presta atenção. Sabe o que fez cessar uma praga que ia matar ainda milhares e milhares de pessoas? O conselho do profeta. Fala comigo, o conselho do profeta salvou a vida de milhares e milhares de pessoas. Olha, um conselho sábio pode salvar a vida de muita gente. E eu oro para que você seja alguém que dê conselhos sábios. Quem recebe essa palavra, diga amém.
Agora presta atenção, de quem você deve evitar conselho. Em primeiro lugar, Salmo 1, verso 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios. Em primeiro lugar, não aceite o conselho de pessoas que não andam com Deus, especialmente na sua vida espiritual. Aqueles que não conhecem a Deus não podem te influenciar, não podem direcionar a sua fé. Presta atenção. Mas no mundo corporativo, no mundo aí profissional, tem muitos profissionais, dependendo do que você vai fazer, que vão te dar a direção correta. Dá um amém no seu lugar. Por exemplo, você vai construir uma casa e você precisa de um engenheiro, de um arquiteto. Você não sabe tudo, mas você vai receber a direção de um profissional. Quem está me entendendo? E assim em todas as áreas, ou em quase todas elas, menos na vida espiritual. Agora vamos lá. De quem não receber conselho? Presta atenção, olha para cá. De gente inexperiente, de gente jovem que ainda não tem as devidas experiências. Vamos olhar para a Bíblia, projeção, vamos lá. 1 Reis, capítulo 12, versículos 6 a 20. Olha para mim, deixa eu te dar o contexto. Salomão, filho de Davi, foi um grande rei. Reinou em Israel 40 anos. Mas ele deixou no lugar dele um filho dele chamado Roboão. Fala comigo, Roboão. Fala, Roboão. Não vai colocar esse nome do seu filho não, porque não é um bom nome não. O negócio dele foi feio. Esse cara assumiu o trono no lugar de Salomão. Só que Salomão, para manter todo aquele império, ele fez algo muito parecido com algo que está acontecendo nessa nação. Ele aumentou o número de ministérios. Ele aumentou a carga tributária. Eu vou traduzir, ele aumentou os impostos. Salomão fez isso. E a carga tributária estava altíssima. Olha para mim. Quando Roboão assumiu no lugar dele, pode ir passando o texto aí, está a projeção. A nação de Israel era organizada em 10 tribos, mas não é tribo que você conhece. Era como se fosse, 12 tribos, como se fosse 12 pequenos estados. E era assim mesmo. A terra foi dividida entre 12 tribos, 12 pequenos estados. 10 tribos. Os líderes dessas 10 tribos do norte de Israel procuraram Roboão, marcaram uma audiência com ele e pediram uma coisa. Olha o que eles disseram, o texto vai passando. Eles disseram: por favor, diminua a carga tributária. Por favor, baixe os impostos e nós te serviremos. Baixe os impostos e nós te serviremos. E o Roboão disse assim: me dá 3 dias para pensar. 3 dias. Ele disse: daqui a 3 dias vocês voltem. E aí ele procurou os homens mais velhos, mais experientes, os homens que tinham convivido com Salomão. E ele perguntou: o que vocês acham? Eu devo baixar os impostos? E os homens mais velhos, mais experientes da nação disseram: baixe os impostos e esse povo te servirá todos os dias do teu reinado. Ele não gostou do conselho dos homens mais velhos, e ele foi procurar os mais jovens que tinham crescido com ele. Então ele procurou o conselho dos jovens inexperientes e disse: o que vocês acham? Eu devo baixar os impostos? E os jovens falaram: não, você deve aumentar os impostos, você deve tornar a vida deles difícil. Responda para eles que o seu dedo mindinho é mais grosso do que as costas do seu pai. Diga que seu pai bateu com chibata, você vai bater com escorpiões. Eles vão levar a ferroada como fosse escorpiões. Você vai escravizá-los, você vai tornar a vida deles terrível. E quando no terceiro dia, quando os líderes
das 10 tribos do norte chegaram para Roboão. Ele deu a resposta dos jovens. Ele disse: eu vou dificultar a vida de vocês, eu vou aumentar a carga tributária. E ele deu toda essa resposta: meu dedo mindinho é mais grosso do que as costas do meu pai. Vocês vão ter uma vida muito difícil. Esses líderes se calaram, saíram da presença do rei, voltaram para sua região, pegaram um homem chamado Jeroboão, que nos últimos anos de Salomão tinha ficado lá no Egito. Tinha ficado lá porque Salomão olhava para ele como um concorrente. Pegaram Jeroboão, filho de Nebate, e levantaram como rei de Israel, reino do norte. A partir de 1 Reis 12, sempre que você lê a palavra Israel no Velho Testamento, está se referindo ao reino do norte. Agora olha para cá. Esse Roboão foi uma tragédia. O governo dele foi um fracasso. Ele entrou para a história como homem que destruiu a unidade de uma nação, porque ouviu o conselho das pessoas inexperientes, porque ouviu o conselho de pessoas erradas. Ele colocou em risco o plano de Deus para a nação de Israel. Ele ficou sendo rei apenas sobre a tribo de Judá e a pequena tribo de Benjamim. Sabe o que aconteceu com aquela tribo do norte? Eles foram se afastando de Deus cada vez mais. E então no ano 730, Sargão II, rei da antiga Assíria, que tinha como capital Nínive, veio e destruiu o reino do norte e arrasou, e obrigou e levou os homens cativos, as mulheres, e ainda obrigou os homens a se casarem com mulheres estrangeiras, as mulheres se casaram com homens estrangeiros, e aconteceu a miscigenação da raça de Israel, reino do norte. Tudo começou com Roboão, que não quis ouvir o conselho de pessoas sábias, experientes. Está me entendendo? Por isso, se você precisar do conselho, procure as pessoas experientes. Quem está comigo, levanta a mão e diga amém. Não cometa o erro de Roboão. Deixa eu encerrar pensando em algumas coisas com você. Duas coisas só que eu quero enumerar. Primeiro, o céu tem um conselho. Fala comigo, o céu tem um conselho que decide tudo o que vai acontecer na terra. Jeremias 23, 18. O Senhor diz: quem esteve no meu conselho, quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu. Jeremias 23, 22. Ele está falando contra os profetas que estavam pregando facilidades, que estavam pregando, dizendo que o cativeiro é só de 2 anos, quando ia ser 70. Olha para cá. E ele diz: mas se tivesse estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo. Sabe onde é que você recebe a palavra de Deus? No conselho, é ajoelhado. Hebreus capítulo 10, versículo 19 em diante. Ele vai dizendo: portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, nós podemos entrar com confiança no lugar santíssimo, também chamado de Santo dos Santos. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sacerdote que governa a casa de Deus, entremos com o coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemos-nos firmemente sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Diga amém. Você é convidado a entrar em oração no Santo dos Santos todos os dias, diante do trono de Deus, e ouvir o que o céu está dizendo. Lembrando, Isaías 9,6 diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o conselho está sobre os seus ombros, o seu nome será
maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Diga amém, diga aleluia. Conselheiro sempre falou a verdade em amor. Levanta sua mão e diga assim comigo: o bom, abre sua boca e fala bem forte, o bom e sábio conselheiro não é aquele que fala o que você quer ouvir, mas aquele que fala o que você precisa ouvir. Isso faz toda a diferença. Amém? Então minha palavra para você hoje à noite é: ouça o conselho de Jesus. Vamos direto para o livro do Apocalipse. E aí, projeção, capítulo 3, versículos 18 até 22. Apocalipse 3, 18 a 22. Eu quero que você olhe para frente. O contexto aí era a igreja de Laodiceia, a igreja que se considerava rica, abastada, que não precisava de nada. E Jesus fez um diagnóstico mostrando tudo o contrário do que eles pensavam. Tudo ao contrário. Então, a partir do verso 18, eu convido você a olhar para frente e ler nos telões comigo. Olha como é que a palavra começa. Como é que começa esse texto falando de conselho? Não é o conselho de qualquer um, é o conselho de Jesus. Fala comigo, é o conselho de Jesus. Agora lê comigo, olha o que Jesus disse. 1, 2, 3. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha e colírio ungir os olhos. Essa igreja se dizia rica, abastada e não precisava de nada. Aí Jesus disse: vocês são infelizes, miseráveis, pobres, cego e nu. Agora olha para cá. As cartas do Apocalipse não foram escritas para pessoas ímpias. As cartas foram escritas para a igreja. Essa carta foi escrita para uma igreja, para cristãos, para seguidores de Jesus. Agora Jesus olha para os seus seguidores e diz: eu quero dar um conselho a vocês. E ele diz: o conselho é: compre de mim ouro refinado no fogo. Em outras palavras, ele está dizendo: viva para a verdadeira riqueza. Aquilo que está lá em Mateus 6. Não fica juntando apenas tesouro na terra, mas ajunta tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Ele está dizendo: adquira a verdadeira riqueza, viva para os valores eternos e não apenas para as coisas dessa terra. Outras palavras, não permita que o brilho deste mundo seja mais forte do que o brilho de Jesus na tua vida. Não permita que o brilho da cidade dos homens seja mais forte do que o brilho da cidade celestial. Está comigo? Diga amém. Aí ele diz mais: compra de mim roupa branca, vestes alvas. Vestes alvas é estilo de vida santo. Ele está dizendo: aprendam comigo a ter um estilo de vida longe do pecado, um estilo de vida santo. E por fim ele usa uma coisa que a gente conhece bem. Ele disse: eu quero que vocês comam de mim também colírio, para pingar nos seus olhos. E ele diz: para que você veja. Primeiro enxergue a você mesmo, depois enxergue a glória de Deus, enxergue o que está reservado para você, enxergue o mundo à tua volta com a visão de Jesus Cristo.
Isto é possível se você ouvir o conselho de Jesus, e se o espírito de conselho estiver com você e sobre você. Fique em pé no teu lugar.